Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Mas vamos à Bíblia, vamos ouvir o que esse Deus da graça tem a falar conosco nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. E esta é a 20ª mensagem consecutiva que o pastor traz à igreja sobre o tema A Guerra pela Verdade. E hoje nós vamos falar de uma verdade que a igreja não tem batalhado diligentemente por ela. Você sabe que um dia Deus usou Judas, fez Judas mudar o teor da sua epístola. Ele ia escrever sobre a nossa comum salvação. E ele diz: quando me senti impelido, obrigado a me corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Ou seja, essa fé que Judas se refere é um conjunto de verdades que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o Evangelho da graça de Deus. E dentre esse conjunto de verdades, a segurança eterna da salvação é uma que a igreja, na sua maioria, não batalha por ela. Nós vamos falar hoje sobre esse tema: salvo uma vez, salvo para sempre. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida passageira. Hã? Não? Ah, desculpa. É que às vezes esse óculos aqui dá problema, sabe? Não é passageira a vida que ele dá. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que lástima, né? A igreja não crê nisso. É lamentável, mas não crê. 90% das igrejas não dão a mínima para isso aqui. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós nessa manhã de domingo, o domingo que é o dia do Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Não viemos aqui para passar 2 horas de entretenimento, porque a igreja não é lugar de lazer. O santuário não é lugar para as pessoas buscarem diversão, passatempo.
Aqui no santuário é lugar de nós adorarmos o Senhor, é lugar de nós ouvirmos a Tua voz, é lugar de nós prestarmos ao Senhor o nosso culto racional. E queremos nessa manhã, Santo Deus, ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Queremos continuar fazendo aquilo que o Senhor recomendou à igreja através de Pedro: crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Queremos galgar mais uns degrauzinhos no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade. Então fala ao Teu povo, fala à Tua igreja, fala àqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Fala àqueles que Te pertencem, aqueles que são verdadeiramente Teus. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a inspiração, a sabedoria, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explanar a Tua palavra com verdade. E que aquilo que for proclamado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, se eu vou falar sobre a segurança eterna da salvação, sobre a verdade bíblica de que salvo uma vez, salvo para sempre, só em ler esses 2 versículos aqui, eu já poderia parar o sermão. Não precisaria dizer mais nada. Porque aqui Jesus já disse tudo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, quer dizer, jamais irão para o inferno. É impossível uma ovelha ir para o inferno. É impossível um filho de Deus ser condenado ao inferno. Então jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então aqui está uma das afirmativas mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Aqui está uma verdade que é um verdadeiro bálsamo para a nossa alma, que é um verdadeiro refrigério para o nosso espírito. Por quê? Porque quando você crê nessa verdade aqui, olha, você tem paz, você tem descanso, você ama a Deus de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Agora, quando você não crê nessa verdade, você não tem paz, você não tem descanso, você está sempre inseguro, sempre com medo do diabo, com medo do demônio, medo de ir para o inferno, medo de Deus apagar o nome do livro da vida, medo de pastor, medo de tudo. Porque é exatamente assim que a grande maioria do povo de Deus vive. Não tem paz, não tem descanso, uma insegurança danada, medo de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Agora, sabendo disso, o que o tal de diabo tratou de fazer? Corromper a verdade sagrada. Ele corrompeu a verdade e ele disseminou na igreja um falso ensinamento de que a salvação se perde. Porque ele disse, olha, se eu corromper a verdade, se eu disseminar na igreja esse falso ensinamento, o povo desse Deus não vai ter paz, não vai ter descanso. O povo desse Deus vai ficar sempre com medo, medo do inferno, medo de mim, diabo, medo dos demônios, medo de pastor, medo de tudo. Então ele colocou os seus ministros, como ele sempre o faz, e eles estão aí disseminando esse ensinamento diabólico de que é possível uma pessoa estar salva hoje e não estar salva amanhã. Que é possível você hoje estar nas mãos de Jesus e amanhã você está nas mãos do diabo. É isso que se ensina hoje em quase 100% das igrejas. Cuidado, irmão. Olha, você está salvo hoje, mas você pode não estar salvo amanhã. Olha, irmão, cuidado. Você hoje está nas mãos de Jesus, mas se você der uma bobeira, o diabo vai lá e te arranca das mãos do Senhor. E o povo de Deus acredita nisso. O povo de Deus crê nessas mentiras. Eu acho incrível como é que 90%
ou mais da igreja tem acreditado nessa mentira de que a salvação se perde. Olha, você chega para uma pessoa que diz que é crente, que diz que é evangélica, e você diz assim: irmão, você tem certeza da tua salvação? Tem ou não tem? Olha, até esse minuto agora eu tenho, daqui a um minuto seguinte eu não sei, porque o diabo está aí mesmo. É assim que se fala. Vai que de repente ele apronta uma comigo. Outro diz: olha, eu tenho tanto medo de Jesus voltar e eu ficar. Então, as pessoas não têm conhecimento da palavra, elas não conhecem a Bíblia. O diabo está chamando Jesus de mentiroso e as pessoas não estão percebendo. Isso é chamar Jesus de mentiroso. A mesma coisa que esse tal de diabo fez com Eva lá no Jardim do Éden, ele continua fazendo hoje com mais de 90% da igreja. Vamos recordar um pouquinho. Vamos abrir a Bíblia, lá no primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Você sabe que Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e Deus disse assim: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a orientação de Deus. Aí, no capítulo 3, versículo 1, olha o que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Olha como ele perverte a coisa. Deus tinha dito: não, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos daquela lá, a do conhecimento do bem e do mal. Já perverteu, ó. É assim que Deus falou: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você vê? Chamou Deus de mentiroso. Está fazendo a mesma coisa hoje. Hoje, essa tal de serpente aqui, que é uma figura de Satanás, ele diz assim: o que Jesus diz sobre a tua salvação? Aí a pessoa que não tem conhecimento, bom, ele disse aqui na Bíblia que ela é eterna, que nós jamais iremos para o inferno. Jesus disse que das mãos dele ninguém nos arrebata mais. Foi isso que ele disse? Aí vem a tal de serpente e diz: é certo que não é assim. É claro que não é dessa maneira. Se você pecar, se você transgredir algum mandamento, você vai para o inferno. Se você der bobeira, eu mesmo te arranco das mãos do Senhor Jesus. E as pessoas acreditam. E as pessoas creem. Está aí o povo de Deus crendo numa mentira. A serpente enganadora conseguiu perverter a mente de todo mundo. É uma coisa impressionante e interessante, viu? Isso que nós assistimos hoje no mundo espiritual, Paulo já havia predito isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o apóstolo São Paulo já tinha receio de que isto viesse a acontecer. Vamos ver na Bíblia, segundo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. Paulo diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja de Jesus, ela é virgem pura. A igreja de Jesus não pode ser maculada por paganismo, por misticismo, por coisas diabólicas, não pode. Aí ele diz no versículo 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente,
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer que o que Paulo tanto receava aconteceu. A serpente veio e corrompeu a mente do povo de Deus. Porque a verdade, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou essa aqui, é que a salvação que Ele dá aos seus filhos é eterna, é para sempre, não pode ser invalidada por nada, nem por ninguém nesse mundo. O problema é que a maioria do povo de Deus não tem conhecimento de Bíblia, não tem conhecimento da verdade, e por isso o tal de diabo conseguiu enganá-los com tanta facilidade. Eu mesmo, eu passei 35 anos da minha vida enganado. Eu acreditava piamente que a salvação se perdia. Eu ensinava isso, eu pregava isso. Eu tinha medo de ir para o inferno, sabe? Eu não tinha paz, eu não tinha descanso. Olha, por isso que hoje eu sinto dó quando eu vejo uma pessoa dizer para mim que é crente há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ver aquela pessoa vivendo debaixo do jugo do medo de perder a salvação, medo de ser lançado no inferno. Um dia desse uma senhora ligou para mim e disse: pastor, eu te ouço pela rádio, eu estou enfrentando problemas graves na minha família, e eu sinto de ir falar com o senhor, para o senhor me dar um conselho, para o senhor me dar uma orientação. Eu digo: pois não. E ela veio aqui, e eu atendi a senhora no gabinete pastoral, verdadeiramente enfrentando problemas de família muito difíceis. Eu a orientei, e no final ela disse: pastor, só mais uma coisinha. Eu digo: pois não, minha irmã. Ela disse: olha, pastor, eu sou crente há 30 anos, frequento a igreja Assembleia de Deus, mas pastor, tem uma coisa que me incomoda. Eu morro de medo de perder a minha salvação. Eu morro de medo de ir para o inferno. 30 anos dizendo que é crente. 30 anos. Irmãos, a salvação que Deus imputa àqueles que Ele predestinou é uma coisa que Deus prometeu desde antes da fundação do mundo. Você quer ver? Abra na epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante. Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Posso ler? Então vou ler. Paulo, servo de Deus. Ah, como eu amo essa expressão, viu? Paulo, servo de Deus. Porque hoje é assim: fulano de tal, servo da Igreja Batista. Fulano de tal, servo da Presbiteriana. Servo da não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada um é servo de uma denominação. Está faltando servos de Deus. Homens que têm um compromisso só com Deus, não com o sistema religioso. Porque o sistema religioso é assim: o sujeito serve ao sistema, ele só pode pregar aquilo que o sistema manda. Quem é batista só prega o que a igreja batista determina. Quem é pentecostal, só o que a igreja pentecostal determina. Quem é presbiteriano, o que a igreja presbiteriana... Não, irmão, mas está errado, aqui na Bíblia diz o contrário. É, mas a minha denominação não aceita isso aí. Que tristeza. Então, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos irmãos da Assembleia de Deus e de mais ninguém. É isso que está na Bíblia? Não. Para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Você pensa que Paulo ficava promovendo brincadeirinhas para entreter bodes? Distribuindo água ungida, vassoura de fogo, vamos fazer uma corrente não sei de quê. Não, isso aí é coisa diabólica. Quem é de Deus não faz isso. Ele promovia o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia. Quer dizer que essa vida eterna, que só os eleitos de Deus possuem,
foi prometida pelo Deus que não pode mentir, desde quando? Antes dos tempos eternos, desde a eternidade passada. Por isso que o apóstolo Paulo falava com muita frequência da segurança eterna da salvação. Aqui na segunda epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses, está bem pertinho aí, capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quer dizer que, quando Deus nos escolheu nos céus, quando Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como espíritos angelicais, Deus fez isso antes da fundação do mundo. Quando em amor Ele nos predestinou para nós virmos a esse mundo e passarmos a existir nessa terra num corpo de carne, Deus não fez isso para que a gente viesse aqui viver uma aventura cega. Não. Ele não disse assim, vai lá. Se você conseguir ser salvo, tudo bem. Se não conseguir, problema teu. Deus não faz isso. Deus nos predestinou em amor para a salvação. Para a salvação. O pecado de Adão nos matou, verdade. Mas Deus providenciou para que nós fôssemos salvos mediante o quê? A santificação do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, e fé na verdade. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que a salvação de Deus, ela se concretiza mediante a santificação que o Espírito de Deus opera no nosso espírito e na nossa vida. Você quer ver? Abra em 1 Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Todos acharam? Então vou ler. Ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele se nos tornou sabedoria, diga comigo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha, tudo isto aqui foi Jesus que fez. Nós não tivemos nenhuma participação nesse processo aqui. Por quê, pastor? Que o homem não tem nenhuma participação nesse processo. Olha o versículo 31. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga como a maioria diz. Não, hoje eu sou um salvo porque minha mãe orou muito por mim. Glória para a mãezinha dele. Foi ela que salvou ele, a salvadora. Não, hoje eu sou um salvo porque o pastor fulano orou muito por mim. Minha mãe pediu, o pastor era bamba na oração, viu? Ele dobrava o joelho, orou. Não é que eu me salvei? Glória para o pastor. Outro diz assim, não, eu sou um salvo, mas só eu sei o preço que eu tenho pago pela minha salvação. Quanta bobagem. Você não pagou preço nenhum, quem pagou o preço foi Deus. Ele é que fez tudo. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não fizemos nada. Até porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Agora o Espírito de Deus diz o seguinte: porque com uma única oferta, está falando da morte de Jesus na cruz, está falando do sacrifício do Filho de Deus no Calvário, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer que com o sacrifício da cruz, o Senhor Jesus aperfeiçoou o nosso espírito até quando? Para sempre. Diga, para sempre. Olha, irmãos,
tudo que era necessário para que o meu espírito, o teu espírito, estivesse perfeito para viver eternamente com Deus, o Senhor já fez na cruz do Calvário. Lá na cruz ele fez isso aqui, ó. Agora, observe aqui que o Espírito Santo diz que aqueles a quem ele aperfeiçoou para sempre estão sendo o quê? Santificados. Isso significa que se você já é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa convertida, se você é uma pessoa nascida de novo, o teu espírito está aperfeiçoado para sempre, mas você tem uma chamada de Deus para viver uma vida de santidade no teu viver diário. Quer ver como Paulo ratifica isso? 1 Coríntios, vamos voltar lá. Primeira epístola de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele poderia dizer a igreja de Deus que está em Recife, que está em Fortaleza, que está na Princesa Isabel. Ele poderia dizer a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quer dizer que a igreja já está o quê? Santificada em Cristo. O teu espírito está perfeito, o teu espírito está santificado. Aí ele diz: chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quer dizer que parece um paradoxo, não parece? Aos santificados, chamado para ser santo. Ué, não, mas não é um paradoxo. É que ele está falando, os santificados, o Espírito está santificado. Com um único sacrifício, com uma única oferta, ele aperfeiçoou o teu espírito para sempre. Mas, enquanto você viver nesse mundo, nesse corpo de carne, você tem uma chamada de Deus para viver uma vida de santidade. Agora, esta santidade aqui, que quem é de Deus tem que vivê-la no dia a dia da vida, não é uma santidade de aparência, não tem nada a ver com essas bobagens que se ensinam, de que a mulher não pode cortar o cabelo, que não pode usar uma maquiagem, que não pode usar uma calça comprida, que o homem não pode usar uma bermuda, que não pode jogar um racha com os amigos, que não pode mais ouvir uma música bonita do Roberto Carlos, como eu ouço sempre. Porque ensinam que santidade é isso. Não pode ter televisão em casa. Televisão é a janela do diabo. Esse tal de diabo tem um ibope, que se esse cara fosse candidato à presidência da República, Dilma e José Serra junto perdia feio. Ganhava, meu irmão, no primeiro dia nem eleição. Vai ter prestígio assim no inferno, meu querido. Não. Isso aqui, essa santificação, é uma conduta moral. É uma conduta espiritual. Então preste atenção nisso. As duas coisas têm que caminharem juntas. Quem tem o seu espírito aperfeiçoado para sempre, uma vez que já foi chamado por Deus, tem obrigatoriamente que apresentar uma transformação interior que vai refletir nas suas atitudes o caráter de Deus. Esse é o ensinamento. Olha, irmãos, isto aqui se manifesta na tua maneira de agir, na tua maneira de falar. Isso aqui se manifesta na maneira de você educar os teus filhos. Isso aqui se manifesta na maneira do marido tratar a esposa tratar o marido, na maneira de você se conduzir nos teus negócios, a maneira que você se conduz no teu local de trabalho, a maneira que você se conduz na tua hora de lazer, no teu relacionamento com os irmãos da igreja, com o pastor da igreja. Aí você vê se a pessoa é de Deus, se a pessoa manifesta ao mundo o caráter de Deus. Porque tem gente que é assim, ó. Tá lá fora, parece o diabo em pessoa. Aí chega domingo ou quarta-feira à noite, ela vem para a igreja. Aí é como se tivesse um cabide ali na entrada. Aí ela tira
a capa de diabo, pendura, aí veste uma capa de crente. Aí entra. Aí assiste o culto, você olha assim e diz, puxa, só está faltando as asinhas, senão ele já saía voando aqui dentro mesmo, anjinho. Né? Aquela pessoa dócil, mansa, fala mansinha, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Termina o culto, tira a capa de cristão, pendura, aí veste a de diabo outra vez. Às vezes na porta da igreja já está com um comportamento errado, já é mulher brigando com o marido, marido brigando com mulher, já é gente mentindo. Olha, um comportamento horrível. Não pode. Quem procede assim nunca nasceu de novo. Nunca, 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 nunca. Nunca teve uma experiência com Deus. Então, o povo de Deus tem que entender que a salvação é uma determinação de Deus desde a eternidade. Não é uma coisa que acontece por acaso. Não é uma coisa que dependa da gente. Não é uma coisa que dependa das obras. É por absoluta graça de Deus. É Deus que salva o seu povo e ponto final. Quem não é dele não vai ser salvo, acabou a história. Ponto. Essa é a verdade da Bíblia. Pastor, não tem nada a ver com as nossas obras. A minha Bíblia diz que não tem. Se alguém tiver uma outra aí que diga que tem, não posso fazer nada, né? Tem tanta Bíblia aí. Bíblia dos velhos. Bíblia da juventude. Hã? Bíblia da mulher que ora. Eita, comércio desgraçado, hein? Vai fazer comércio assim na Praça da Lagoinha, meu irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nesses dias eles vão inventar Bíblia para os traficantes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aí o apóstolo Paulo disse assim, que foi Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, você não é salvo por causa das obras. Você é um salvo, você é um cristão hoje, porque Deus determinou que você o seria antes dos tempos eternos, meu irmão. Isso é uma determinação de Deus. Diga graças a Deus por isso. Então, o plano perfeito de Deus é que todo aquele que Ele predestinou para a salvação e que o pecado de Adão matou, um dia, essa pessoa, por ser uma predestinada de Deus, ela vai ouvir a verdade. Deus vai providenciar para que ela ouça a verdade. Ela vai crer na verdade e ela vai receber de Deus vida outra vez. E a partir daí, não se perderá jamais. Pode estar nas profundezas do inferno. Se é um predestinado, se é um eleito de Deus, Deus vai providenciar para que ouça. E na hora que ele ouvir, vai ter que crer. Porque Deus lhe imputa o dom da fé. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decide se segue ou se não segue. Não. Livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é heresia. E elas me seguem. Pode estar onde estiver. Não aconteceu comigo. Não aconteceu contigo. Eu passei minha vida toda atolado até o último fio de cabelo na mentira, no falso evangelho, na idolatria. Eu nasci nos braços da grande meretriz. Era um idólatra, devoto de Maria, devoto de São Jorge, mas devoto mesmo. Entendeu? Praticante mesmo do catolicismo. Coroinha nas missas. Aí saio dos braços da mãe e caio nos braços de uma das filhas. Aí passo 15 anos
numa idolatria mais perversa. Deixei de ser idólatra, de adorar santa, imagem, relíquia, aí passei a botar a minha fé em água ungida, sal grosso, arruda, sabonete com enxofre, para tomar um banho gostoso, para tirar o mal que está na cabeça. 15 anos nessa perversidade. Mas olha, irmãos, tudo isso estava dentro dos desígnios de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus disse, agora eu vou te dar vida outra vez, rapaz. Quando eu não esperava, quando eu não buscava, quando eu não desejava, eu achava que conhecia a palavra, eu achava que conhecia a Bíblia, eu me sentia o rei da cocada preta. E Deus disse, vou te mostrar quem você é já já. E no tempo de Deus, Ele fez a verdade chegar aos meus ouvidos. E no dia que eu ouvi a verdade, eu me prostrei diante dessa verdade. Rompi com a mentira, rompi com o falso evangelho, não pensei duas vezes. Amém? Então, quem crê é porque é de Deus. Quem não crê é porque não é de Deus. Volte no livro de João. Vamos lá de novo. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. São palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem não crê, não tem a vida eterna. É porque não tem a vida eterna. E por que é que não crê? É porque tem livre-arbítrio para não crer? Não, eu não vou responder. Eu vou deixar o Senhor mesmo responder. Adianta um pouquinho para o capítulo 10, versículo 26. Vamos deixar o Senhor Jesus responder. Que às vezes o pastor fala e diz assim, não, isso aí é o pensamento dele. Isso é o pastor Carlos que pensa assim. Não, eu penso o que está aqui. Encontraram? João capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque tem livre-arbítrio. Não. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não são ovelhas. Não são filhos de Deus. São filhos do diabo. Paulo disse assim, são vasos de ira preparados para a perdição. Então há nesse mundo dois tipos de povos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz essa divisão. Tem uma linha divisória. A Bíblia diz que tem as ovelhas e tem o quê? Os cabritos. O joio e o trigo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, a salvação não se perde, mas não se perde porque ela foi prometida pelo Deus que não pode mentir desde os tempos eternos, desde antes dos tempos eternos. Em segundo lugar, ela não se perde porque ela não depende do homem, ela depende de Deus. Jesus, irmãos, é que é o responsável por manter a nossa salvação até o fim. Não é você que é o responsável. Olha, se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, nenhum de nós salvaria. Estávamos fritos. Nenhum de nós salvaria. Volta no capítulo 6 de João. Vamos ver se é isso mesmo. João capítulo 6, versículo 37. Olha o que Jesus falou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Virá ou não virá? E por que ensina que o homem tem livre-arbítrio, hein? Que o homem é que se decide se aceita Jesus, se não aceita Jesus. Está pensando que Jesus é Coca-Cola? Que bota numa bandeja, aceita, irmão? Aceita? Não, hoje não estou muito afim. Quem sabe amanhã, talvez. Não, ainda estou muito novo, vou viver a vida. Quem sabe na velhice eu resolvo aceitar esse Jesus aí. Está pensando que... Parece até que Deus
anda implorando a misericórdia dos homens. Parece que inverteu o papel. Não, absolutamente não, querido. Não é dessa forma, não. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. No versículo 39 ele diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Aí eu pergunto para vocês, há possibilidade desse Deus Todo-Poderoso lançar um filho dele fora? Há possibilidade? Não. O que ele diz aqui? De modo nenhum o lançarei fora. Outra pergunta: pode um eleito de Deus se perder e ir para o inferno? É possível? Não. O que ele diz aqui? Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Pastor Carlos Magno, e quando uma pessoa deixa de ser crente? E quando uma pessoa se desvia da igreja, volta para viver uma vida de devassidão, volta para a prostituição, volta para a idolatria, volta para a macumba, volta para o inferno, isso não é a prova de que ela perdeu a salvação? Bom, primeiro que não existe ex-salvo. Não existe ex-crente. Na verdade, uma pessoa que passou por esse processo nunca foi salva. Nunca teve salvação de nada. Era o joio no meio do trigo. Para não dizer que sou eu que penso assim, vamos à Bíblia, ver se é verdade. Vamos lá, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Vou ler, tá? Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Quer dizer, não era um eleito de Deus, não era um predestinado, não era uma ovelha de Jesus Cristo. Irmãos, foi o caso de Judas Iscariotes. Judas esteve 3 anos no meio dos apóstolos, mas nunca foi um salvo, nunca foi uma pessoa convertida. Pastor, espera lá, e se ele nunca foi uma pessoa convertida, por que Jesus o chamou? Judas era um filho do diabo. Vocês sabiam disso? Bom, os irmãos aqui da igreja sabem, sem dúvida. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para ti. Abra no livro de João, capítulo 6, versículo 70. Logo no início do ministério de Jesus, quando ele escolheu os 12 homens. Ele escolheu 12 homens. Desses 12 homens, 11 eram apóstolos. Judas não. Olha o que ele disse aqui. Não vos escolhi eu em número de 12? Jesus fez uma pergunta. Eles devem ter balançado a cabeça. Sim, o Senhor escolheu em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. Quer dizer, eu escolhi vocês em número de 12. Contudo, um de vocês é do diabo, é filho do diabo. Referia-se ele a Judas Iscariotes. Olha, havia uma profecia que dizia que o Filho de Deus ia ser traído, iam traí-lo com um beijo, ia ser vendido por 30 moedas de prata, e somente um filho do diabo podia desempenhar esse papel. Não podia um filho de Deus fazer isso. Então, como Deus sabe quem é dele e quem não é dele, ele chamou Judas, entra aqui, tem um servicinho sujo para você fazer ali na frente. E ele fez. Por isso, que quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, veja o que ele diz, João capítulo 17, versículo 12. Capítulo 17 de João, versículo 12. Isso é uma oração que Jesus estava fazendo ao Pai. Aí ele diz assim, versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quer dizer, Judas se perdeu, porque Judas era o quê?
filho da perdição. Aí vem aquela pergunta que eu ouço todo dia, toda hora, o telefone toca, eu prego na rádio isso aqui, aí começam a ligar para mim, pastor, mas está errado, e o que é que o senhor me diz? E se um filho de Deus pecar, ele não perde a salvação? Irmãos, se o pecado pudesse anular a tua salvação eterna, a minha salvação eterna, a nossa salvação eterna, ninguém se salvaria. Por quê? Porque todos nós pecamos. Ou tem alguém aqui que não peca? Tem algum santarrão aí? Ou alguma santarrona? Não, pastor, eu me garanto, eu sou... Já começou a mentir. Já pecou porque já mentiu. Pastor, todos nós pecamos. Bom, a minha Bíblia diz que sim. Espero que a tua diga a mesma coisa. Vamos lá. 1 de João... Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Lê aí na tua Bíblia, viu? Por isso que aqui nessa igreja tem que ter Bíblia, tem que trazer Bíblia. Porque as pessoas estão acostumadas a ir para as igrejas, não levam Bíblia, não abrem Bíblia, o pastor abre, lê meio versículo, fecha e fala uma hora o que quer que tem vontade. E todo mundo diz amém, amém. Olha, cuidado que o diabo vai te pegar. É mesmo, irmão, amém, amém, amém. Ele está na porta da igreja. E agora, como é que eu vou sair? Mas não é verdade, irmão? Estou fazendo uma brincadeira aqui, para não ser uma coisa tão, né? Ficar tão pesada a pregação, mas é verdade. Então, 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Deixa eu explicar isso aqui. Olha, nós não vivemos na prática do pecado, na prática habitual, diária, repetitiva. Todavia, eventualmente nós pecamos. Não mais aqueles pecados que nós praticávamos quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não, daqueles nós já fomos lavados, nós já fomos regenerados deles. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios, para você entender bem isso aí. 1 Coríntios. Cuidado com o que eu estou falando, viu? Porque senão o cara ouve e diz assim, tá vendo? O pastor disse que todo mundo peca, então vou soltar as frangas. A Bíblia diz que se disser que não tem pecado é mentiroso. Eu não quero ser mentiroso, agora que eu vou pecar mesmo para ser verdadeiro. Não é isso. Não é isso. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Coríntios e disse: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele vai dizer o que os injustos fazem. Olha só. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. A turma da bandeira cor-de-rosa não tem jeito. Não entra mesmo, não participa mesmo do reino. Viu? Você colou ali no quadro aquela matéria que eu dei, Rodrigo? Botou lá, no flanelógrafo ali na frente? O casamento de duas mulheres. Mas devia ter colocado, depois você pega lá e põe lá. Viu? Eu dei, faz 2 dias que eu dei isso aí. Vou botar ali, no final do culto vocês vão ver lá. Há uma igreja hoje no Rio de Janeiro, fundada por 2 pastores. A igreja de quê? Cristã contemporânea. É muita cara de pau, né, rapaz? Igreja que 2 gays. Os caras assumiram que são gays, não, nós também temos direito. O fato de ser gay não significa dizer que eu não possa crer em Deus, não crer em Jesus. Tá? E fundaram a igreja, GLS. Aí tem lá o casamento dos 2, homem beijando na boca de homem, e um casamento de 2 mulheres, vestidas de noiva as 2. O que estão fazendo com a igreja, hein?
A que ponto nós chegamos, hein? E não há quem combata isso. Não há quem se insurja contra isso. Não há quem levante a voz contra isso. Eu vejo a pastorzada silenciar. Tem medo de falar. Tem medo de se levantar contra isso. Aqui a gente fala, aqui a gente se levanta. Mas não tem nenhuma dúvida, viu? Então, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 11 ele diz: tais fostes alguns de vós. Todo cristão é ex alguma dessas coisas aqui. Todo crente em Jesus é ex alguma dessas coisas horríveis. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Agora, preste atenção, esses pecados aqui não podem mais fazer parte da nossa vida. Isso aqui Deus já lavou, já tirou. Isso era na época, no tempo que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Tais fostes alguns de vós, isso era no passado. Mas mesmo assim, nós não podemos dizer que não temos pecado nenhum. Não podemos dizer. Por exemplo, a ofensa a um irmão é um pecado. A pessoa que se insurge contra o pastor da igreja está cometendo um pecado. Falta aos cultos da igreja, por um motivo justo, é um pecado. Então é esse tipo de pecado que João se refere. Não é o cara sair por aí adulterando, se prostituindo, bebendo, fumando. Não, está escrito lá, todo mundo peca. Não, não, não. Esses pecados horrorosos nós praticávamos quando estávamos mortos em delitos e pecados. Todavia pecamos. Todavia pecamos. Pastor Carlos, e se um filho de Deus, pastor, começar a pecar, começar a viver uma vida, sabe, contrária à palavra, perde ou não perde a salvação? Bom, vamos deixar o próprio Deus responder para a gente terminar a mensagem de hoje. Abra a tua Bíblia no Salmo 89. Salmo 89, versículo 30 em diante. Vamos deixar Deus falar. Aí ele diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, aí já tem gente que grita: Deus joga no inferno de cabeça para baixo e tudo. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque há a possibilidade de um filho de Deus, de repente, incorrer nesse erro aqui. Pessoa que não tem conhecimento de Deus é uma pessoa frágil. É uma pessoa que não tem firmeza espiritual. É uma pessoa que um dia está bem, outro dia está mal. É uma pessoa que pode hoje estar firme, amanhã não está firme. Mas se acontecer isso, como é que Deus age? Olha o versículo 32. Então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia! Se você, por um motivo qualquer, começar a negligenciar com a tua vida espiritual, se você, por um motivo qualquer, começar a incorrer nesse erro aqui, Deus pune. Deus punirei com vara as suas transgressões. O que é essa punição, pastor? Pode ser portas fechadas. De repente tudo começa a dar errado. De repente tinha um bom emprego, perde o bom emprego. Tinha um automóvel, perde o automóvel. Começa a andar de ônibus outra vez. Tinha um bom salário, perde o bom salário. Às vezes são doenças que Deus permite que cheguem. Essas portas fechadas é a falta de paz, é a depressão. Deus pune, irmão. Como nós fazemos com nossos filhos. Quando a gente pega os nossos filhos e diz: meu filho, eu não quero você por esse caminho não presta, eu não quero você com essas amizades. Quando os filhos ainda estão debaixo da nossa autoridade, né?
Depois que não cresce, que fica adulto, não podemos fazer mais nada. Mas enquanto está, e o filho desobedece, o que é que você faz? Pune. Olha, está de castigo. 1 mês sem brincar com os colegas. 1 mês sem jogar videogame. 1 mês sem assistir televisão. 1 mês sem ir no shopping. Pune. Deus faz a mesma coisa conosco. Punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. O açoite pode ser uma morte prematura. Era para viver 70 anos, está com 50, fazendo muita bobagem, diz, chega, vem cá. Vem de vez, acabou. Pune uma morte prematura. Morre prematuramente. Deus permite isso. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Filho uma vez, filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Amém, irmãos? Diga graças a Deus, diga glórias a Deus. Olha, fala para o teu irmão do lado aí, diga para ele: Deus corrige, Deus pune, Deus açoita, mas jamais retira da tua vida a bondade dele, jamais desmente a fidelidade dele. A nossa salvação não depende da nossa fidelidade a Deus, depende da fidelidade de Deus para conosco. Amém, irmãos? Então diga graças a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã. Aleluia. Vamos ficar todos de pé agora.